Era da comunicação digital. Novas portas de comunicação, múltiplas possibilidades de se comunicar através das plataformas digitais mais variadas e todas elas cada vez mais acessíveis e mais próximas de cada um dos usuários. A grande realidade é que nós adentramos o século XXI e mais do que nunca podemos fazer uso dessas tecnologias para conseguirmos informar, publicizar, enfim, comunicar todas as formas de coisas de todas as formas possíveis. Até aí, chegamos a um consenso de que a comunicação se pluralizou e com isso intensificou também as práticas corporativas quando elas utilizam essas técnicas de comunicação para fins específicos, que são os fins comerciais. E aí surge um grande evento na humanidade que é o advento, na verdade, do marketing de conteúdo. O marketing de conteúdo vem para substituir o que eram as comunicações convencionais, sobretudo a comunicação publicitária, e transformar a relação entre as empresas e os clientes em alguma coisa muito mais próxima do que seria, por exemplo, a ação de relações públicas, onde você constrói uma ponte, um relacionamento, e através desse relacionamento você consolida, solidifica as bases da sua relação corporativa, comercial, tecnocrata, com as pessoas que, afinal de contas, vão consumir os seus produtos, vão consumir os seus serviços, estarão ali como a linha de chegada onde você pretende finalizar e alcançar o seu processo comercial. Pois é, o céu estava de brigadeiro e o mar estava sem ondas agitadas, até que um teórico começa a mostrar que a pluralidade vai ocasionando saturação e desproporção. Em que sentido essas coisas aparecem? Num sentido que praticamente não era nenhuma inovação, mas que não parecia tão claro assim para os adeptos da era digital. O sentido de que, por mais que nós possamos aumentar a quantidade de informação, nós não somos capazes de multiplicar a capacidade de absorção de informação pelas mentes humanas. Ou seja, nós temos uma limitação humana para a quantidade absurda de conteúdo que passa a ser produzido. O conteúdo disponível na internet ele vai aumentando muito mais rapidamente do que, inclusive, o tempo e a atenção que podem ser dispensados pelos indivíduos para que esse conteúdo seja absorvido a quem eles se destinam. O aumento do número de criadores ele se torna também desproporcional ao crescimento de audiência. Então, se esse mercado começa a crescer potencialmente, ao mesmo tempo, esse número de criadores se torna, num determinado momento, um número de criadores saturados, porque já há uma demanda muito grande de pessoas criando dentro desse mercado. E aí nós chegamos naquilo que é o tema do nosso curso, é o Content Shock, o choque de conteúdo. O Content Shock é definido como um processo em que muito conteúdo vem sendo criado, resultando em qualidade e relevância reduzidas em toda a internet. O alto fluxo de informações a todo tempo produzidas fez com que os mecanismos de pesquisa comecem a encontrar mais dificuldade para determinar quais são os sites mais confiados, quais são as fontes mais claras ou mais críveis para aquele tipo de pesquisa. Isso faz com que o usuário entre numa recessão de informação. Ele começa a criar os seus automecanismos de defesa, de protecionismo, e com isso, uma parte enorme desse conteúdo produzido vai sendo disperso ou simplesmente desprezado e ignorado. Os marcadores mostram que muitas pessoas não estão sequer acessando ou consumindo essa quantidade imensa de comunicação que vem sendo produzida ininterruptamente por ações específicas de marketing de conteúdo e de criadores de conteúdo digital. E aí nós chegamos nesse limite. O termo Content Shock ele foi cunhado em 2014 pelo especialista em marketing americano Mark Schaefer. E ele define isso como a era do marketing de fusão, definida quando o aumento exponencial da quantidade de conteúdo se sobrepõe à capacidade humana de consumo. Então nós estamos falando de uma relação de consumo. Com isso, ele quer dizer que os criadores de conteúdo estão produzindo significativamente mais conteúdo do que aquilo que os usuários podem consumir, o que é uma relação que nós já sabemos, né, essa relação de oferta e procura, quando ela se desequilibra, ela altera preços, ela modifica mercados, ela transforma profissionais de sucesso em profissionais de sobra, ou seja, o Content Shock parece trazer aí uma rota de colisão para essa visão até então tão idílica, né, da era e da geração dos profissionais de marketing de conteúdo. Com isso ele quer dizer que os criadores de conteúdo
devem também olhar para o que é publicado e perceber que quando nós olhamos para o que é publicado apenas na rede, num simples recorte de 60 segundos, nós vemos que há, de fato, um desperdício muito grande de ofertas em detrimento daquilo que efetivamente nós estamos consumindo. Nós somos uma boa medida para sabermos que, de fato, o content shock está acontecendo. O mercado online está em constante opção. Cada vez mais e mais novas redes sociais bem-sucedidas estão constantemente sendo criadas, oferecendo os seus banners de propaganda, oferecendo as suas newsletters para assinaturas de conteúdos específicos, os seus grupos com conteúdos específicos, produtores de conteúdo trazendo informações específicas, atraindo mais e mais atenção de clientes em potencial. O resultado é uma forte pressão competitiva e também uma perda de alcance de todos os conteúdos possíveis e de todos os criadores de conteúdo possíveis. Chegou-se a um tamanho de recessão. Talvez a gente não imaginasse que pudesse ter muito mais gente criando e muito mais conteúdo publicado do que efetivamente pessoas potenciais para consumirem esse conteúdo. E aí, como é que a gente fica? Se você olhar mais de perto, muitas coisas aconteceram desde essa declaração do Mark Schaefer há 10 anos, né? Quer dizer, quando a internet, em 2014, porque ainda há 10 anos, quando a internet estava em seus primórdios e era um espaço de grande parte vazio para usuários e conteúdo, o fornecimento de conteúdo para as empresas era um prazer lucrativo. O tempo investido recuperou as transações comerciais, né? A pressão competitiva era baixa, as pessoas estavam prontas para consumir. Então, os primeiros que chegavam na internet naquele momento eram os pioneiros e eram os que alcançariam mais pessoas, porque havia um ingresso enorme, né? Um volume de pessoas, de público consumidor, de consumidores reais, entrando na internet e pouco material considerável, né? Em proporção para a quantidade de publicidade ou de comunicação, de conteúdo que estava ali disponível. Então esse mercado ele tinha essa rota e essa rota se inverte, né? Com a atualização do Google, né? Agora também ele está punindo o conteúdo inferior, particularmente estreito ou desatualizado. Então assim, as redes sociais elas já começam a ter mecanismos para ocultar ou eliminar, digamos assim, o acesso, dificultar o acesso a conteúdo que é pouco acessado. A lógica dos algoritmos faz com que cada vez mais o que é muito acessado seja ainda mais acessado e o que é pouco acessado seja menos acessado. Então essa disputa pela audiência, ela se torna também o mecanismo que retroalimenta a própria potencialidade de um conteúdo dentro da rede. Muito bem, parece que a gente está trazendo aqui um cenário muito triste, muito difícil, mas calma, calma, calma. Nós estamos apenas analisando as proporções e as definições, né, as configurações de um mercado onde nós entramos. Vimos que desde que ele começa, ele é muito próspero e precisamos fazer sempre aquela velha regrinha da matriz SWOT de percebermos as nossas forças e as nossas ameaças para que possamos seguir com os nossos negócios. Mas nós vamos começar esse curso e falar exatamente do Content Shock, não apenas como um fator que agrava as relações de produção de conteúdo dentro dos mercados, isso é importante que nós tenhamos essa análise, mas também como um fator que requer que nós façamos uma análise das potencialidades que ele também pode trazer para nossas ações futuras, ok? Então o nosso curso Content Shock está aqui começando e você é convidado nessa jornada, você como criador, como produtor de conteúdo ou como profissional de marketing, a entender e discutir um pouco dessas nuances daquilo que é considerado o choque de conteúdo, o Content Shock que está acontecendo para os profissionais dentro das esferas do marketing. E aí, tudo bem? Estou passando apenas para deixar um recado bem rápido para você que acabou de ver essa aula e que gostaria de assistir a todas as aulas desse curso. É bem fácil, basta você clicar no link que está na descrição deste vídeo ou acessar www.novacursos.com.br. Fazendo sua matrícula em nosso site você terá acesso a todas as aulas desse curso e mais centenas de outros cursos, além de poder fazer avaliação. E caso você queira, poderá estar adquirindo o certificado com um valor bem acessível. Esse foi o recado que eu queria dar, aguardo sua matrícula. Até breve!